Você leu Isaías, né? Eu li O Isaías. profeta Isaías. Isso. Falando da amargura que lhe trouxe a paz. Nunca ouvi Falando uma frase dessa, cara. do profeta Isaías com o rei Ezequias em Israel, naqueles dias do cerco da Assíria, de Senaqueribe, e como eles foram salvos pela intervenção alienígena de anjos do Senhor. No dia seguinte, 185 mil soldados assírios estavam mortos em volta de Jerusalém, sem ação humana nenhuma. Amanheceram mortos. E há um texto que não é o de Isaías, mas de Crônicas, e que nos diz que foram só os oficiais mais graduados os que morreram. Foi uma espécie de morte seletiva desses anjos do Senhor durante a noite. Quando Senaqueribe acordou de manhã e viu aquela multidão de mortos, sem explicação, sem sangue, sem espada, sem nada, e se fosse peste, era uma peste tão poderosa que tinha que ser quase que uma arma química dos nossos dias para poder realizar overnight. E todo mundo ter ido dormir bem e ninguém acordar. Olha isso. Aí, esse foi um livramento para o rei Ezequias, Isaías lá ajudando. Logo a seguir vem a história do câncer dele, dessa ulceração cancerosa. Tão grave já o estado que ela tinha supurado, ela tinha se derramado pro lado de fora. Aí é que vem a história do figo, do pedido de oração, da oração por 15 anos mais de vida, e aquela dúvida de que se Deus iria atendê-lo mesmo. Aí, para dar a ele um tira-gosto, Tira gosto. antes do milagre, o sol retrocede no relógio de acaso, um relógio de sombra, relógio solar, retrocede 10 graus. E aí ele se enche daquela alegria de fé e é curado. O que nós lemos aqui foi a oração depois da cura, a oração de gratidão, onde aparece aquele verso no qual ele agradece a Deus pela amargura que lhe trouxe paz. Se ele não tivesse sido amargurado, ele não teria conhecido aquela paz, aquela dimensão de vida que ele conheceu nos últimos 15 anos da existência dele. Mas e aí, o que você estava perguntando? Aí você falou da amargura, né? O que a amargura produz na alma humana, Caio? Olha, o escritor da Epístola aos Hebreus diz que é para a gente fugir de toda raiz de amargura que, brotando em alguém, contamine toda uma comunidade. Uma pessoa amargurada contamina o casamento, contamina os filhos, contamina a família, contamina os amigos, vai contaminando. É uma pessoa radioativa. Porque a amargura está falando de si mesma até quando está calada e em silêncio. Ela vibra uma energia de um descontentamento crítico incessante. E o nome é amargura porque ela é equivalente a você transformar uma água potável numa água não bebível. É a mesma coisa. Daí que vem a ideia de amargor. Vem a coisa do amargor, né? É daquela coisa que perdeu o ponto de salubridade, de ingestão. Fica iningerível. E é contaminante. Por isso que o escritor de Hebreus diz que é para evitar a todo custo que qualquer raiz de amargura entrasse no coração de qualquer um deles,
porque aquilo contaminaria todos os que estivessem em volta. É uma coisa muito séria. Um espírito amargurado é como você jogar uma porção de material venenoso na fonte, da qual se alimentam todos, bebem todos. Vai fazendo mal. Não tem como não fazer mal. Não dá para ter um ente amargurado no convívio sem que isso contamine de um modo ou de outro todos. Tem uns que vão se contaminar contra a pessoa, tem outros que vão se contaminar dando razão parcial à amargura, procurando para quem transferir a causa ou da amargura. Enfim, o mandamento bíblico diz: não permita que entre. Porque se entrar uma raiz de amargura, o fruto dela é venenoso. É como o fruto disso aqui, ó. Desse coqueirinho aí? Desse coqueirinho. Ele é venenoso? Ele tem uma venenosidade. É mesmo? O jovem mesmo e o Gabiru, acho que é o Gabiru que já me disse isso. Isso aqui não é bom para qualquer outra forma de ingestão, porque ele tem um poder venenoso. Que isso? Eu não sou botânico, eu só estou repetindo o que o Gabiru me falou. E assim é um monte de coisas que, se forem colocadas num ambiente saudável, potável, contaminam e se tornam venenosas. Assim é a raiz de amargura. Você jogar no ambiente da coletividade familiar, da relacionalidade, vai estragando tudo. E são aquelas situações e circunstâncias que não tem jeito a menos que a pessoa caia em si, mude, queira trabalhar para o bem de todos, do coletivo, familiar, relacional, fraterno, de qualquer natureza, ou se a pessoa se afasta para diminuir a carga daquela amargura, o que é absolutamente lamentável, porque você fica sempre lutando para ver se a pessoa se converte, se ela olha os olhos, não só com os seus olhos, mas com os olhos do significado do que pode ser bom para todos. Uma pessoa amargurada perde o sentido de coletividade totalmente. Então é uma doença psicossocial, né? Muito séria. Porque só ela tem razão, ela não se abre para o diálogo. Se ela for conversar, não tem diálogo, tem confusão, guerra, briga, contenda. Então acaba que fica todo mundo em silêncio, fugindo daquilo porque não quer loucura em volta. E aquele espírito não cessa nunca. Todo mundo está errado, ou então se elege 1, 2, 3, 4 para serem os errados. Tudo mais é culpa daquele em razão de quem a pessoa está amargurada. Aí não adianta, não tem o que você possa fazer. O olhar está contaminado, o poço saudável da afetividade ficou contaminado, a fonte da água da saudável fraternidade ficou envenenada, e a pessoa não tem nenhuma vontade de tratar aquilo. Isso exige humildade, exige renúncia, exige valorizar a média ponderada, o que é melhor para todos. Bom senso, né? Bom senso. Bom senso, empatia coletiva. Certo. E empatia pessoal. Sim, mesmo que não seja nada de amizade, de fraternidade, mas uma consciência de que a manutenção daquele estado
como diz a Epístola aos Hebreus, vai contaminar toda uma congregação. Nossa. Todo mundo bebe daquela água, se contaminar aquilo ali, vai estragando tudo. Então a amargura é uma coisa muito séria. O Velho Testamento trata a amargura como algo do pior tipo. A amargura, a murmuração amargurada, que é aquela incapacidade de ser grato e de se satisfazer, e de ter uma alegria humilde com o que recebe, com o que tem, com o que pode. E aí fica zangado à volta de si. E aí começam a vir as transferências, né? No caso do Velho Testamento, é Deus que recebe a grande culpa. No deserto, era Deus e logo depois Moisés. É contra Moisés que se amarguram. Tu nos trouxeste do Egito, onde eles foram 430 anos escravos, numa relação sem futuro. Aí, de repente, Moisés os liberta, logo depois eles estão reclamando. Aí o Moisés vira vilão da história. Vilão. Normalmente, né? A pessoa que mais ajuda é a que mais é vilanizada. Porque se do lado de lá não tiver um coração muito grato, mais amargurado, quanto mais bondade você fizer, mais você está tripudiando sobre o amargurado. Mais você irrita a pessoa. Mas você faz mal. É verdade. E aí, cara, isso é um câncer relacional. E Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, numa lista onde ele diz: não adultereis, não pratiqueis a prostituição. Ele vem falando coisas assim: não sejais idólatras, não isso, não aquilo. Ele diz: não sejais reclamões, não sejais amargurados, não sejais deliberadamente infelizes, não sejais murmuradores. Que é aquele cara para quem não existe contentamento e muito menos gratidão. Aí, cara, você veja, ele põe em pé de igualdade com vilanias de outra natureza, o amargurado que tem essa atitude murmuradora. É muito difícil, aquele tipo de coisa que nem Deus pode ajudar, né? Sobre a qual Jesus falou, sobre aquele grupo que não se satisfaz com nada, totalmente mal-humorado para com a vida, e amargurado, e murmurador. Jesus diz: olha, nem Deus consegue atender vocês. Não tem condições. Vocês não têm solução. Mas, Caio, assim, não sei se é como lidar ou como se proteger do ser amargurado. Como que a gente lida? Como que a gente se protege disso? Bom, de não proteger se é diferente. Se você Qual que é o... só trabalha ou só tem um convívio profissional ou acadêmico ou qualquer coisa assim, você pode evitar, né? Ser delicado, ser conveniente, ser tratável, mas não levar para tua casa, não botar no teu círculo íntimo. Sei. Você vai voltar do banheiro um dia, ele vai estar falando mal de você para sua mulher, né? Então, esse tipo de pessoa, quando a gente pode evitar e deixa o cara lá, porque só ele pode se ajudar se um dia ele acordar, senão ninguém pode. E se for minha mãe? Aí você vai ter que fazer uma ginástica brutal, mesmo. Que é aquela, você não vai descartar sua mãe. Aí é que está o grande lance. Não vai. É a coisa mais angustiosa quando você tem dentro da tua casa, da tua família, uma pessoa assim. Porque você não vai descartar. Tem outras implicações. Claro. Tem outros vínculos. Você tem
interesse em que as coisas boas aconteçam para a pessoa. A menos que você seja tão ruim quanto ela, né? Aí você fica desejando mal, tratando mal, mas se você não é assim, você fica querendo que a pessoa mude. E ela não muda nunca. Ela sempre agrega mais razões para ser como ela é e fica tentando abraçar fantasmas que justifiquem a sua postura. Quando isso é tua mãe, é teu pai, assim, você tem que ir crescendo e à medida em que se torna maduro, sinceramente falando, se a minha mãe fosse assim, eu a visitaria com todo carinho, ajudaria, mas eu manteria a minha mãe à distância. Tem que sair. Porque senão ela contamina. Daqui a pouco eu e minha mulher vamos estar brigando por causa dela. Ela não tem pudor de necessariamente falar mal de mim. E ela não tem nenhuma preocupação com justiça, com verdade, com história, com sequências. Não, ela escolhe o que ela quer, tira do contexto e aquilo fica gigantesco. Passa a ser a causa das causas. Não tem igualdade, não tem justiça relacional com o amargurado, conforme eu falei, porque a vida só existe a partir do ângulo amargo do olhar dele. Então quem se cria com esse olhar? Isso é um olhar de criptonita, ele mata aquilo para o que ele olha. Então, no caso de pai, de mãe, de gente assim, você continua fazendo o bem para o resto da sua vida, todo o bem que você puder, mas você tenta se defender para não sofrer agravos, para não ter surpresas, para não ter a possibilidade de uma baixaria. Então não se combate um amargo? Não dá, ele se amargura mais ainda. Então você não pode... Você combate o amargo quando você é o pai dele em idade de combater, ou quando você é o pai, mãe, quando eu digo pai, pai e mãe, e tem lucidez e autoridade o suficiente para, não importando a idade, chamar e enquadrar o cara, como meu pai fez comigo, quando eu estava com 46 anos de idade, por aí. Eu fui a Manaus com a Adriana e eu estava muito mal-humorado, muito amargo. Cara. Foi uma das poucas vezes na minha vida em que eu estive amargo. Foi naquele período ali entre 2000 até a morte do Lucas. Eu estava muito amargo. É mesmo? Não era com todo mundo, era com alguns, em algumas coisas, em alguns momentos. Mas com a vida não? Não, ninguém notava assim. E eu sempre fui muito tratável com todo mundo, carinhoso com todo mundo. Mas naquele dia eu cheguei em Manaus irritadíssimo, com muito mau humor, uma coisa estranha dentro de mim e muito amargurado. E tinha uma pessoa que foi lá ajudar meu pai a nos receber, e que é um cara legal, mas é muito ogro. Ogro, vezes, versus e vezes, muitas vezes ogro. Certo. Mas é um sujeito bom, só é muito grosseiro, estúpido. E aí, naquele dia ele me pegou num mau dia. Porque ele veio com aquele jeitão dele todo, eu fui perdendo a paciência. Não quis dizer nada a ele, porque eu sabia que meu pai tinha muita consideração por ele. E fiquei com aquilo até as malas serem postas no carro, ele ia no outro carro, irmos no carro do meu pai, eu dirigindo, meu pai ao lado, Adriano e minha mãe atrás. E eu continuei falando. E o que nunca foi o meu tipo, o meu espírito, de ficar falando, nada. Mas eu, naquele dia, eu estava num momento ruim. E depois do meu pai implorar não sei quantas vezes para eu parar, ele deu aquele tapão no console do carro. Pá! Tô ligado. E um grito: Caio Fábio, não chame juízo sobre você.
pá! Aí eu tremi, senti a autoridade espiritual e a autoridade do meu pai, e a autoridade de Deus e a autoridade da verdade. E o meu coração tremeu todinho. E diz a Adriana que a coisa que mais admirou foi que eu calei. Ela falou, ele é um homem que só se cala se tiver uma voz de Deus assim em cima dele, sabendo que não ia ser eu não ia ficar impressionado com nenhuma batidinha de nada em lugar nenhum. Mas ao contrário, era o temor do Senhor que me subiu ao coração. E porque ele era um pai número um, eu não era um ser amargurado, nunca fui, nunca serei. Graças a Deus, eu sei que eu nunca serei. E ele era um homem manso, bom, verdadeiro, justo, e me amava profundamente. Que para tomar uma atitude daquela, era uma disciplina de natureza espiritual, que do ponto de vista de qualquer coisa vinda do meu pai, foi a última. E que veio com uma importância extraordinária para a minha consciência. Eu aprendi instantaneamente milhões de coisas naquele ato dele, né? Mas isso demanda ter do outro lado um cara disposto a amar a sabedoria e crescer com ela, né? Se você tem um bronco que dá razão à sua insensatez e teima na sua amargura, aí ninguém pode ajudar. Pois é, no seu caso você, né, um cara sensato, percebeu, né? Agora, uma pessoa que não tem o seu entendimento, como vencer a amargura? A pessoa tem que querer. Tem uma fórmula, tem alguma? A pessoa tem que querer, não tem uma fórmula para nada. Você está falando do próprio amargurado? Agora na visão do amargurado cara, só vence a amargura se ele reconhecer que ele está amargurado. O primeiro passo é esse. É o mais difícil, porque o amargurado sempre tem razões para a sua amargura. Elas então, são justificadas. Elas se justificam, ele cria razões, ele aumenta razões, ele... Cada dia é uma ferramenta diferente para justificar isso. Ele agarra qualquer coisa que ele tenha, que ela tenha, para ser... É aquela história de fazer do mosquito um camelo. Seja o que seja. Agarra aqui e é o tal do mais também. Não, eu sou assim mesmo, mas também, aí você vai ouvir o mais também. Não tem mais também. A amargura é desproporcional. Ela não tem nenhum senso de justiça. Se ela tivesse senso de justiça, ela desistia de si mesma. Sim. Mas tem justiça própria demais, né? Tem também, tem tudo demais. Depende, não existe uma causa só para amargura. Tem amargura que vem da burrice mesmo. Tem pessoas burras. A burrice ajuda a fazer do cara um amargurado, porque como ela é rasa, curta, não tem profundidade, ela fica rodando o disco arranhado em cima da besteira. Então o burro, coitado, ele se a burrice dele for também uma burrice traumatizada, porque o trauma às vezes é a razão que o amargurado tem para alimentar sua amargura, decorre de um trauma. Certo. Às vezes ele sabe. Às vezes a pessoa amargurada não sabe nem o que é. Nunca quis estudar, nunca quis entender. Tem medo de entender e tem raiva de quem compreende. E aí, tudo é razão em favor dela. Se você tenta ser legal, você é cínico. Se você tenta ficar mais retraído, agora você é acusado de não ter interesse. Se você manifesta muito interesse, você é interesseiro, ou você está com segundas intenções. Não tem saída.
Quando um estado negativo desse se fixa na mente de uma pessoa, a única saída é um milagre de iluminação e a pessoa dizer, pelo amor de Deus, eu estou um poço de amargura, de raiva, de ressentimento, de justiça própria. Sim. E aí o amargurado acaba se tornando um ser muito orgulhoso, porque o escudo da amargura é o orgulho. É o orgulho. Aí ele se defende atrás desse apelido, meu orgulho, para não tratar da minha amargura, do meu complexo, dos meus traumas, dos meus sentimentos de inferioridade, das minhas transferências, das minhas projeções. O cara não quer tratar de nada disso, então ele se torna aquilo que ele não quer tratar. Você só não se torna aquilo que você não quer tratar se você tratar aquilo que você não quer tratar. Senão o cara se negar a tratar, já era. Já perdeu. Senão, foi como a resposta que eu dei aqui para o esquizofrênico. Sim. Qual é a primeira ajuda, a única ajuda para um esquizofrênico? É crer no amor dos outros. É. Transferir para os sentidos de quem nos ama a aferição, o aferimento de se o que eu ouço é objetivo ou é só meu subjetivo, se o que eu vejo é objetivo ou é só uma impressão minha, real, subjetiva, mas no meu cérebro. Se eu tenho que transferir, tenho que confiar. E confiar. Se o outro disser, olha, não tem ninguém ali, aí... Confia. É a única saída para melhorar, para atenuar a gravidade da esquizofrenia, é você transferir em amor, em confiança para o outro, os sentidos que lhe faltam ou que em você estão perturbados. Se você não fizer isso, a sua possibilidade de ser ajudado só com medicina e alguma terapia vão melhorar o quadro, mas estão longe de serem a melhor alternativa de equilíbrio daquilo que nunca será equilibrado por inteiro, mas que pode ser imensamente diminuído no seu conflito, se você, confiando no amor dos outros, vai se pacificando na fé, na palavra do outro em seu favor, dizendo sim tem, sim não tem, sim é, sim não é. Se não tiver essa confiança e essa humildade para receber ajuda, não é ajudado jamais. Aí, nesse caso, às vezes é mais fácil você convencer um esquizofrênico, por amor, Sim. a confiar em ti, do que um amargurado, porque o amargurado não crê em amor de ninguém, a não ser de alguns que ele elege para o amarem, e que são aqueles que concordam com a amargura dele. Porque quem quer que discorde, ele já tem uma coisa radical contra a pessoa. Porque ele sinta que não pensa daquele jeito, não vê daquele jeito, nunca verá daquele jeito, já é, de certa forma... E chega a ter pena, né? Não é antipatizado. Sei. Enfim, é uma coisa com a qual todos nós já lidamos a vida inteira e ainda lidaremos até morrer, né? E graças a Deus não é todo mundo que é assim, são só alguns. Senão a existência se tornaria insuportável. A família, por exemplo, acabaria. Amizades, não daria para a gente ter uma congregação se a maioria fossem pessoas amarguradas. Graças a Deus, essa é uma doença psicológica, é uma doença de natureza psicológica e às vezes de caráter, mas em alguns outros casos é só psicológica mesmo. É trauma que põe a pessoa numa defensividade hostil. E às vezes a escolha não tem nada a ver com a ação do outro contra você. Às vezes é totalmente gratuito. Às vezes não tem nem onde pegar. Simplesmente eu escolhi assim que é. Ela elege e vai. E pronto.
Quem quiser que se adapte. E tem muito, o amargurado demanda muito que você escolha os lados. De que lado que você está. Que lado você está, é isso mesmo. E Divide, intime, pede como prova de amor. O amargurado pede como prova de amor, mesmo quando ele não fala explicitamente, ele deixa subentendido. Se você o ama, você não convive com aqueles que ele acha que não amam ou que o querem mal, ou que boicotam a vida dela, a vida dele. Ele divide. Sempre. É um divisor. Nesse sentido, o amargurado é um diabolos. Um diabolos. Que divide. Olha Contamina uma congregação.